Se tem uma coisa que colecionador tem mais do que a própria item de coleção, é perrengues nessa lista. E a gente vai listar cada perrengue que a gente passou. Não cada, porque eu acho que são muitos anos de colecionador. Mas a gente vai listar alguns perrengues aqui pra você se identificar. Porque quando a gente compartilha os nossos perrengues, é onde a gente se aproxima, é onde a gente estabelece o nosso elo. Então vamos nessa. Ei, salve, rápido, eu sou o Taylor. E eu sou a Milena, e hoje a gente vai fofocar sobre a nossa vida de colecionador. Eu coleciono livros, ele coleciona quadrinhos. E agora nós dois colecionamos jogos. É verdade, os jogos, mano. Pô, você foi genial, cara. Queridos, acho que eu lembro. E daqui a pouco nós estaremos colecionando gatos. Podia. Depois a gente vai colecionar boneco. Tem um modelo, tem esse modelo, ela sacou laranja. É, boneco dá muito trabalho. Pra brincar. É, mas acho que pra gente estruturar bem, né, essa conversa, pra levar, ter um fio de partida, a pergunta é, quando foi que a gente começou nessa coleção? Tem que fazer uma linha cronológica, que eu comecei minha coleção com 4 anos. Que era 4 anos? que eram os quadrinhos que minha mãe dava pra mim. Aí teve aquela caixa que eu... Sua mãe te incentivava a ler. Aí teve aquela caixa que eu encontrei lá no sótão da minha avó, lá, e aí eu tinha esses quadrinhos, e aí veio o primeiro perrengue. Todo colecionador de quadrinhos já passou por isso. A gente chega numa idade, 12, 14 anos, e a mãe fala, agora você não é mais criança, vamos doar essas paradas aí. E a gente no pique do negócio fala, vamos. Arrependimento bate grande, velho. Dependendo do que for, são os primeiros quadrinhos que a gente teve. Nosso primeiro contato com algumas coisas. Eu consegui salvar alguns. Eu falei, pô, vamos doar. E aí ela entra na mente, né? Pô, vamos doar pra escola, pra outras pessoas poderem ler e tal. A gente fica, pode ser. Aí foi uma caixa com mais de 500 quadrinhos dentro e mais uma coleção de alguns. E bastante coisa de Super-Homem, Hulk, Homem-Aranha. Enfim, muita coisa tinha lá dentro. O primeiro perrengue é esse, quando a gente pensa que aquilo ali era uma parte de mim. Eu vou querer colecionar, eu vou seguir com aquilo pra minha vida. Eu não sabia que eu ia trabalhar com quadrinhos, enfim. Mas era uma parte de mim. E então alguns eu consegui guardar, manter. Tipo, esse aqui eu quero, acho que eu vou reler, esse aqui é importante pra mim. Só que o maior perrengue é quando você se dá conta que aquilo é importante pra você e você quer de volta. Foi. Aí você fica, puta, o que eu tinha naquele tempo? Na minha cabeça, eu trouxe aqui o Super-Homem número 100, que foi o primeiro que eu li, e tenho a lembrança do Hulk, a divisão, mas eu não lembro o número que era. Hoje eu sei que é escrito pelo Peter David, que a gente vai atrás, ele reconhece a capa. Mas as outras coisas que passou e você só reconhece quando bate o olho. Então, tipo, uma das coleções que eu tive foi do Ultimate Homem-Aranha e do Homem-Aranha, a série ocasional que tinha na época, que era escrito pelo Straczynski. São 2 séries de Homem-Aranha, não Straczynski, uma coisa assim o nome dele. São 2 linhas diferentes de Homem-Aranha, uma do universo Ultimate e uma do universo regular, tradicional. E eu tinha o volume 9 de uma e 10 de outra. Eu ficava, mas não tá combinando. Tá combinando, tá casando. A história não tá dando sequência, não. Aí eu tinha que escolher uma delas pra colecionar, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar quadrinho, e saber qual delas que eu ia manter pra frente. Eu escolhi a do Ultimate, porque ela é mais curta, né? São 130 e poucos volumes só. Mas, e aí começa o primeiro negócio da coleção. Fazer uma lista com os números que faltam. Aí, tipo, eu tinha o número 10. Quantos faltavam? Bati igual meu. E pra encontrar? Sebo. Sebo. Na época a gente não tinha muito acesso à internet, não tinha essa praticidade que tem hoje. Era sebo e conversar com outros colecionadores. Aí você batia, às vezes, do cara ter 2 de cada. Pô, fica com a minha, compra a minha e tal. Essa troca, né? Às vezes eu tinha 2, ele queria uma das minhas, a gente podia trocar também. Mas o perrengue maior é quando a gente percebe que tem uma lista. Eu acho que, pô, bati a lista, eu sei que eu quero colecionar Homem-Aranha na época, né? Eu quero conhecer mais sobre o Luke Cage. Pô, aí começa umas paradas que, tipo, não tem nada publicado ali no Brasil. Ou tem, mas é pouquíssimo. Ou tem, mas é em revistas com outros nomes por causa dos mix. Mas isso aí eu acho que eu vou entrar mais pra frente pra falar um pouco do que eu tô pesquisando agora, que entra em uma nova coleção. Mas eu quero saber quando é que você começou também. Eu acho que eu já colecionei tanta coisa. Primeiro foi minha mãe que colecionava os ursinhos da Parmalat, sabe? Do leite e tudo mais. Eu tenho vários, ainda não levei pra nossa casa, tá? Porque não tem espaço pra eles, tem que ficar num lugar bonitinho, porque eu amo os ursinhos da Parmalat. Amo ursinhos, inclusive já é aí uma dica de presente, que quiser me dar presente, eu amo ursinhos. Já colecionei maquiagem, nossa! E aí é engraçado porque quando as minhas primas iam pra minha casa, né?
Elas pegavam assim, eu ficava com muita raiva de pegar minha maquiagem. Não pede a minha maquiagem. Porque era na época que eu tava ali aprendendo sobre maquiagem e tudo mais. Já colecionei esmalte, porque, assim, enfim, que eu sou manicure também. E aí colecionei esmalte. Já colecionei um monte de coisa. Até chegar nos livros foi um pouco complicado, porque eu acho que os livros eu tinha pouco acesso e não era uma coisa que eu fui incentivada, sabe? Sim. Não fui incentivada a ler. Minha mãe não comprava um livro pra mim e me dava. Ela pegava o livro das patroas dela, porque ela sabia que eu gostava de ler. Mas não necessariamente ela ia numa livraria, comprava um livro e falava assim, ou me levava numa livraria. Eu vejo às vezes histórias de pessoas que falam, minha mãe me levava na livraria pra comprar um livro. E eu assim, que é isso? Eu não sei o que é isso. Então eu comecei a minha coleção de fato, eu mesma, com 18 anos de idade ali no meu primeiro emprego. E aí falei, agora eu vou começar a minha coleção de livros. E aí, peguei todo o meu primeiro salário e gastei lá na Saraiva, final da Saraiva, acho que eu já contei essa história. Na Saraiva, comprei tudo de livro. Tudo. Gastei comprei Nova Fantasma, comprei Escuridão Total Sem Estrelas do Stephen King, comprei Star Wars, comprei o Golem e o Gênio e comprei um monte de livros, gente. E aí foi onde começou a minha coleção. Quando eu comecei, eu não tinha estante. Eu tinha umas prateleiras que ficavam em cima da minha cama. E eu acho que o primeiro perrengue eu posso contar a partir disso, né? Porque você começa uma coleção de alguma coisa, você vai querer expandir a sua coleção. Então, quanto mais livro tinha, mais prateleira eu falei pro meu pai colocar. Aí, era aquilo ali. O guarda-roupa tinha caído uma peça de madeira, vai virar prateleira de livro. Então, e aí colocava lá, meu pai colocava. E tinha um dia que eu tava lá arrumando tudo. E aí uma amiga minha que é arquiteta, né, na época ela tava estudando ainda, ela falou assim, amiga, isso aqui vai cair. Eu falei, não vai não, vai resistir. Aí eu tava arrumando, limpando um dia e foi lá e caiu tudo no meu pé. A sorte é que caiu no meu pé, não caiu na minha cabeça enquanto eu tava dormindo, porque eu ia de arrasta pra cima com os livros, entendeu? Pesa pra caramba. E pesa muito. E aí eu acho que isso foi o primeiro perrengue que eu passei enquanto colecionadora de alguma coisa. Porque onde é que eu vou colocar esses livros agora, meu filho? Vai tudo pro guarda-roupa de novo, como já tinha, já colocava, sabe? Então eu acho que esse foi o primeiro perrengue, mas nossa, eu passei outros perrengues também. Eu vou contar esse perrengue, porque foi quando eu tava no telemarketing. Quando eu tava no telemarketing, tinha um carinha lá, né? E esse carinha gostava de ler. E aí eu me aproximei muito de pessoas que gostavam de ler. Mas tinha aquele flirt, aquela coisa diferente. Eu sempre gostei muito de ler livros de fantasia. E ele gostava de ler também. Na época, tava bombado O Nome do Vento. Que o autor nunca terminou, né? Não sei quantos livros vão ser, mas ele nunca terminou. Acho que nunca vai terminar. Porque ele fica fazendo live na Twitch jogando, ao invés de escrever. Mas acho que já ficou muito rico e nunca mais termina, não. Enfim, e aí eu tinha O Nome do Vento e O Temor do Sábio, que são esses dois livros. E aí a gente tá lá, conversinha, aquela coisinha. E eu emprestei. Emprestarei. Eu emprestei o meu livro pro querido. Enfim, aí a gente saiu, foi na Saraiva, rolê, date maravilhoso na Saraiva, não existe na Saraiva. E a gente conversando e tudo mais. Aí eu fiquei... aconteceu várias coisas nesse datezinho, entendeu? Que me fez ficar com muita raiva. Mas aí, quando ele foi me devolver... Eu emprestei o livro pra ele. Quando ele foi me devolver, o livro estava... Que medo. Todo encolhidinho. Entregadinho de molhado. De molhado, porque ele deixou pegar chuva e ele me devolveu. Ou seja, ele foi um babaca comigo e me devolveu meu livro molhado. Uma delícia! Xinguei horrores do meu querido. Não, quer dizer, eu não xinguei ele, né? Eu peguei o livro e falei assim, olha aqui. Aí, não, se você quiser eu te dou outro. Eu quero meu livro. Eu não quero meu a sua cara, entendeu? Porque aconteceu tudo que aconteceu, você ainda me deu meu livro molhado. Eu sou uma palhaça, Mas esse foi, assim, um perrengue que eu jamais vou esquecer. Vem com livros que eu jamais vou esquecer. Desconectada. Piso no meu coração, mas não destrói o livro. Exatamente. O que você fez, eu ainda consigo lidar. Agora, com o meu livro amado. Não, como é que eu vou recuperar isso aqui? Eu vou comprar outro? É um livro deste tamanho. Tem mais viagem que cuida livro? Não tem. E aí? Entendeu? Que ódio que eu fiquei. Mas esse é um perrengue engraçado. Você falou de outras coleções, né? Eu colecionei Tazo também. Tazos? E aí entra uma coisa curiosa, que na escola eu era meio desaforado, né? Não levava desaforo pra casa, não tinha todo mundo, espírito da treta. Aí eu tinha coleção de Tazo, que eu fazia o rapa nos meninos.
batia tazo, ganhava tudo e ficava... Só que aí, quando eu provocava muitos meninos, eles queriam me bater. E como é que eu não apanhava? Eu falava, eu te dou um tazo de volta, sei lá, te dou um punhado de tazo. Teve um menino que ele falou assim, você vai me dar todos os seus tazos amanhã, senão o pau vai comer. E como é que eu falo pra minha mãe? Como é que eu falo pra alguém? Eu falo, eu tenho que dar um tazo pro cara, senão... Eu tinha um estojo, que era grandão de tazo, com os porta-tazos dentro. Era mais caro do que os tazos. E eu falei, mano, e agora eu tô numa rascada. Parecia um bagulho de filme, sabe? Eu falei, mano, eu tinha o quê? Uns 8, 10 anos, talvez. Ou eu vou pra escola e apanho, ou eu vou e entrego meus tazos, ou eu fico sem tazo, minha mãe vai me perguntar onde é que tava o apanho da minha mãe. Sei lá, minha cabeça tava a mil. Eu falei, mano, o que eu vou fazer? No fim, eu levei os tazos, dei pra ele, ele ficou bravo porque ele já tinha os tazos. Eu falei, e aí? Eu achei que eu apanhava porque eu já tinha dado os tazos que ele já tinha. Ele queria o quê? Coleção nova. Querido! Aí, enfim, se desenrolou com outra. Minha mãe foi na casa dele, pediu de volta. Sei lá, deu uma outra treta. Mas os perrengues de colecionador, acho que o mais doido que tem fora da caixa é isso. Eu tenho um perrengue de colecionador do meu irmão. Que eu vou trazer assim. Ele colecionava bonequinho, sabe? Assim, os bonequinhos Power Rangers, essas coisas, eu colecionava. E aí, ele simplesmente, meu irmão é uma criança danada. E aí, acho que as crianças estavam do outro lado do muro pedindo pra jogar os bonequinhos. Ele jogou todos os bonequinhos dele. Minha mãe ficou revoltada. Ela falou, não acredito. Aí foi lá na casa da vizinha, pedir de volta. E a vizinha, não, ele deu porque ele quis. Acontece. Entendeu? E, gente, já aconteceu isso. Teve também, eu acho que eu colecionava Barbie. Mas essa história é um pouco triste. Porque eu tinha uma Barbie que ela era a Barbie original, sabe? Então ela tinha todos os movimentos, assim, do braço, cabeça, as pernas. Porque as Barbie do Paraguation é tudo reta, né? Então não tem como mexer, assim, bonitinho. E aí eu amava aquela Barbie, porque ela vinha com um potinho e vinha com uma tinta pra você mudar o cabelo dela, a cor do cabelo dela. Ela tinha... Ai, gente, eu lembrei agora. Ela tinha uma calça jeans e tinha uma bolsinha jeans. Exatamente como eu tinha uma calça jeans e uma bolsinha jeans que eu usava pra ir com ela. Então eu amava essa Barbie. De roubaram a Barbie. Que delícia. Só coisas positivas. Roubaram a Barbie. Você sabe quem foi? Eu sei quem foi. Eu não vou falar porque eu não tenho advogado. Mas esse é outro perrengue. Eu colecionava. Quando eu sei lá, no meu aniversário de 3, 4 anos, eu ganhei 16 Barbies. 16 Barbies? 16 Barbies. Muita Barbie. Mas era tão legal quanto essa? Porque essa tinha todas as funções bonitinhas lá, sabe? Sim. Eu nem fiquei muito com a Barbie, cara. Foi a patroa da minha mãe que me deu. Eu falei, cara, nossa, minha vida agora é essa Barbie. Você brincava ou você tinha medo de... Menina, eu brincava com todos os meus medos. Olha, eu cortei cabelo de Barbie. Eu colecionava, no caso, colecionava boneca, né? Tinha a boneca das Chiquititas, a Milena, que ela era grandona, assim, tamanho real. E aí, meu filho, teve um dia que eu vi ela piscar pra mim. Isso não é fake, não. Isso é verdade. Enfim, eu tava muito maluca também, né? Eu não sei. Enfim, ela era tamanho real. E aí, ela tinha um cabelo até a bunda. E nessa época, eu tava estudando... Assim, adolescente estudando curiosa, queria saber de tudo. Então, eu sempre gostei muito de estética. E aí, lá em casa, tinha um secador e a chapinha. Eu cortei o cabelo da boneca, eu lavei, eu escovei e eu passei chapinha. Ficou uma bosta, porque o cabelo que tava uma palha, né? E aí, eu acho que ela piscou pra mim pra se vingar. Falou assim, minha filha, eu estou com um espírito vingativo. Eu vou te assombrar. Exato. Eu colecionava boneca, não é só livro que a gente coleciona, gente. A boneca piscar é foda. A minha cama era assim, tinha minha cama e na frente da cama tinha uma escrivaninha. E ela ficava sentada nessa escrivaninha. Aí eu acordei, levantei, olhei e a boneca piscou. Agora não sei se foi coisa na minha cabeça ou se ela realmente... Eu acho que ela piscou mesmo. Tipo Toy Story. Tipo Toy Story. Aí o que eu fiz? Bom, a partir deste momento, vou procurar uma criança para doar a chupeta. Você passou uma lição adiante. Eu castei a mão do manual. Tá certo. Não tá nada, mas tudo bem. Você falou dos bagulho da Parmalat, uma curiosidade que poucas pessoas sabem, que eu participei do comercial. Ele foi modelo da forma eu tava vestido de bichinho, uma criança, uma coisa, uma fofinha. Tava de aqueles leão lá, leão marinho, com os Deus, sabe? Aí você pegava a Parmalat e aí toma Parmalat, patrocina abaixo, que é isso? Você tem que mostrar as suas fotos. Tem as fotos. Você tem. Eu tenho as fotos, mas não é necessariamente a foto com a roupinha da Parmalat. Era aqueles álbuns que fazia. Sim. E colocava você ali na roupinha da Parmalat, sabe? Eu fiz a propaganda, aí tinha todos os bichinhos e tal.
Inclusive, essa coleção de bichinhos eu tinha com os leitinhos e tal, que vinha, né, um leitinho de pelúcia também. Aqueles caixinha. Isso. E aí eu tinha medo de filme de terror. Só um contexto. Aí pra eu não ficar com medo de filme de terror, eu dormi abraçado com... Meu Deus do céu! Mas eu tinha medo, cara. E os bichinhos ficavam lá do meu... Aí a gente doou esses bichinhos, como é que dorme? Eu deitado assim na cama, olhando pro dentro. E agora? Agora você aí abraçava o travesseiro. Nem sei o que eu fazia. Teve um dia que eu tive pesadelo, corri pela casa assim, fiquei parado numa parede. Porque eu dou os bichinhos. Ai. Mas tem uma história sua que eu gosto, que eu não, quer dizer, eu não gosto. Ela é triste. Mas que você perdeu os quadrinhos no alagamento. Isso é um perigo. Eu não ia chegar lá, mas essa é uma das piores partes. Porque depois que minha mãe doou a caixa de quadrinhos, demorou um tempo pra eu fazer minha própria coleção, pra eu ir atrás e comprar. E aí começou com a volta dos quadrinhos colecionáveis, que foi a Salvat fez uma edição de capa preta do Homem-Aranha, escrito pelo John Straczynski, inclusive. Que era uma capa bem parecida com a que eu tinha lá no começo, que era edição 69 e Segredos Revelados era o nome. Capa bem próxima, bem parecida ali. Ela comprou o primeiro, tipo, eu comprei o primeiro pra você, que era R$ 9,90, daqui você segue. E aí eu comecei a coleção de novo. Eu pegava uns capa dura aqui, ali, porque era o formato que mais tinha na época, o mais acessível. Então eu comecei a fazer de novo, tinha cerca de uns 20 quadrinhos talvez. E aí eu não tinha lugar pra pôr, eu colocava aqueles móveis que ficam do lado da cama. Escrivaninha. Tipo uma escrivaninha. Botava na parte de baixo que era pra botar calçado. Ainda choveu pra caramba, a gente morava num bagulho que era pra baixo, assim, tipo um porão. Uma casa alugada, fedida, velha pra caramba. Aí choveu, encheu d'água e molhou todos os quadrinhos. Aí a água vinha até o joelho, mais ou menos, assim. Eu cheguei em casa, tudo molhado. Falei, mano. Só que nessa época eu já tinha mais quadrinhos ainda. Os 20 que eu falei eram capa duras, alguma coisa. Mas eu tinha alguns que eu tinha pegado em sebo e tal. Porque eu sempre frequentei sebo, sempre. Então eu pegava uma coisa ali, outra ali, e sempre vinha com alguns pacotes pra casa. Só que esses estavam em outros lugares porque eu tava lendo, tava tipo em cima, assim, numa prateleirinha, um negocinho. Mas esses que eu tava começando uma coleção, molhou tudo. Eu perdi todos eles. Falei, mano, não é pra colecionar essas coisas. Aí eu fiz só de birra. Não, agora eu vou comprar tudo de novo e vou fazer de novo. Fui tipo você com os primeiros salários lá. Menino, eu peguei e comprei tudo. Nossa, eu acho que os perrengues que eu passava em questão de livro, assim, que eu colecionava, mas não necessariamente era pra mim, era quando eu era promotora da Dark Side Books. E aí eu tinha que levar livros para os livreiros depois, para dar para eles ali depois do treinamento. Então, enfim, promotor, você meio que fiscaliza se tem que tem ali na livraria, se tá faltando aquele título, se não tá. E você dá o treinamento para os livreiros venderem os livros da editora também. E aí, na minha casa, chegavam caixas e caixas e caixas de livros da Dark Side. E aí era engraçado, porque minha mãe, ela sempre teve muito medo das capas dos livros da Dark Side, assim. Porque às vezes tem um livro do demônio, o livro não sei o que, uma caveira, e não sei o que, então ela não gostava muito. E aí eu tinha que às vezes tinha uma livraria lá em Mogi das Cruzes, por exemplo, longe para um caramba. E aí eu tinha que pegar a mochila cheia de livro. E aí, às vezes eu ia com mala, às vezes... Esse perrengue com livros que eu passei foi os maiores perrengues com livros, porque é pesado, sabe? E aí tanto que eu tenho um desvio nas costas, né? Tinha a partir do telemarketing. E aí depois... Piora. Ele piorou por causa do perrengue, mas eu acho que perrengue de tipo, perdi uma coleção de livros, ou igual você, no alagamento e tudo mais, eu nunca passei, não. Mas, de livro cair na minha cabeça, livro cair os meus gatos. Ai, gente, tem uma vez que eu tenho um gato, que no nome dele é Soneca. E aí eu não tinha mais estante pra colocar meus livros. E aí eu coloquei no chão. Soneca fez xixi nos livros. Que delícia. É o lugar de fazer xixi bem ali. Quais livros que ele fez, você sabe? Eu não lembro. Temos são justificáveis, né? São lá livros de suspense, assim, sabe? Não. Não, meu filho, não. Ele fez xixi nos meus livros e aí eu tive que jogar os livros fora, porque Xixi, não tem nem como limpar. Você joga quem é que joga livro fora? Outro perrengue que a gente passou recentemente. Tô aplaudindo aqui, porque lembrei, a gente doou livros para uns queridos e os queridos jogaram o livro no lixo. Bom pra vocês? A gente foi lá botar coisa no lixo, olhou uma pilha de livros e eu falei, eu conheço esses livros, mano. Por fora. Nunca mais. Não doem livros. Mentira, doem sim, porque é legal doar livros, mas cuidar. Pra quem vai cuidar. Só pra quem vai cuidar. Você falou das bonecas e eu tenho um perrengue que é doloroso até hoje. Que eu queria muito um boneco do Megazord do
dos Power Rangers, que era do Força Animal, que eu mais gostava na época. Eu também criancinha, eu não tinha dinheiro, porque era muito caro, eram umas paradas tipo de colecionador mesmo, enfim, não tinha como. Só que minha mãe deu um jeito lá, fez extra, sei lá, vendeu alma e comprou e tá. E aí, mano, os bonequinhos separavam, viravam os animalzinhos lá, o leão, a girafa, não sei o que, e eu, esse brinquedo da hora, brinquei até gastar. E aí, é um brinquedo muito bonito, ele é histórico também, né, porque ele tinha todo o acordo da Kodansha lá com os Estados Unidos, enfim, e tiragem limitada. E eu tive esse brinquedo. Chegou um tempo que minha mãe falou, na mesma era ali vamos dar os quadrinhos, se não é mais criança, não vai manter isso aí. Eu falei, não dá. Só que eu me arrependo porque foi um brinquedo que eu queria muito, eu tive, mesmo sem condição, e ele se tornou histórico depois. É um negocinho que eu guardo hoje. Tem uma série na Netflix chamada Toys That Made Us, os brinquedos que nos fizeram. Que eles falam desses bonecos. Fala do He-Man, fala da Tartaruga Ninja e fala dos Power Rangers também. E ele aparece lá. Aí apareceu, eu tava assistindo um documentário sobre o brinquedo, eu tava chorando. Assim, a lágrima. Meu brinquedo! Esse é sim. E como é que eu vou achar hoje em dia pra comprar, sendo que é muito mais caro porque ele caiu no peso de ser um brinquedo histórico, memorável? Não tem como, não. Eu acho que o meu último perrengue que eu vou contar aqui, porque não foram tantos perrengues, mas os que eu consigo lembrar, é que quando a gente vai autografar livro, né? Olha sim. Fui autografar meus livros com Tommy ADM, linda, maravilhosa, Deus da minha vida. E aí fui autografar os meus livros de Filhos Sangueiros, porque só pra gente entrar aqui no entendimento de tudo. No contexto de tudo. Filhos Sangueiros foi lançado em 2018. Tenho lá a primeira edição de 2018, que ganhei de presente de um amigo meu. E aí os outros eu fui, acho que eu comprei ou recebi da editora, porque ele já estava trabalhando com livros. Não, mito. No segundo livro, como não tinha lançado no Brasil ainda, eu comprei lá de fora. Aí deixei o segundo livro lá. E depois eu recebi o segundo livro da editora. E aí recebi o terceiro. Como fiquei um pouco mais próxima de Tommy ADM depois que ela veio pro Brasil e tudo mais. E depois ela me mandou os 3 livros capa brochura. E agora eu tenho 3 livros capa brochura do Brasil, 1 livro em capa dura lá de fora e 3 livros brochura lá de fora. Você tá entendendo? Então todos os livros estão uma bagunça lá estranha, mas tudo bem, não tem problema com isso. Não sou lombadeira a esse ponto. Excelente argumento. Eu gosto. Porque eu fico brisando com o Marcel que ele é lombadeiro. Mas não sou lombadeira a esse ponto. O negócio foi que eu agradeço muito o autógrafo dela. Só que eu queria que ela tivesse autografado o autógrafo mais bonito no primeiro livro daqui do Brasil. E ela autografou o autógrafo mais bonito no segundo livro, que é lá de fora. Então, tipo, a mensagem mais bonita e tudo mais tá no segundo livro, que é em inglês. Não no primeiro livro que é traduzido de português, que é o de capa dura. E aí, quando eu abro o primeiro livro, que é traduzido do português, é só lá, Tommy ADM. Um riscão. E uma mensagenzinha bonitinha, e no segundo, ó, e eu queria... Sim, isso é uma coisa idiota, assim, é uma coisa besta. Ninguém falou que tem que ser fundamentado. Não, é besta, é uma coisa besta de tipo, eu queria que fosse nesse e tá nesse. Mas é isso, você ter uma edição do mesmo livro, né? Várias edições, na verdade. Do mesmo livro. Tipo, um amigo secreto que eu participei uma vez, que a pessoa esqueceu o meu presente, só o meu presente, ela me deu um quadro e depois me deu o livro do Hobbit, sabe? Uhum. Que eu já tinha. Que delícia. Aí você não sorteou, passa pra frente. Eu preciso pra frente. Mas é isso, já tinha. Tipo, a pessoa fala, você é uma pessoa dos livros, eu não vou te dar livro, você tem todos os livros. Não tenho todos os livros. Me pede minha wishlist que eu vou lá e te mandei a lista, ué. Pô. É simples assim. Não, os perrengues que eu passei foi... Além desses, foi muito porque eu trabalhei em um sebo também. Fiquei quase 6 anos no sebo, em 2 períodos separados, né? Trabalhei, aí saí, fui fazer outras coisas, fui lutar boxe, fui campeão de boxe, aí voltei pro sebo. Do nada, né? Bem aleatório. Esses períodos que eu passei no sebo, eu via muita coleção, eu aprendi muito, fazia muita lista. Aí vem o primeiro perrengue, que é descobrir que tem listas de coleção e descobrir como é que você chega nessas coleções. E aí, como é sebo, tem uma procura muito grande de pessoas pequenas se desfazer, de vários lugares, de, enfim, vários formatos. Você conhece muitos materiais diferentes. E esses materiais mais diferentes foi o que me guiou para aprender o que significava o colecionismo dentro da história, não só o estético, né? Ninguém é lombadeiro. Nada contra, até tem amigos que são. Mas essa busca pela primeira edição, pela capa original, pelo isso, por aquilo, ela vai afunilando ainda mais um colecionismo. Tem a questão do autógrafo, porque tem gente que gosta do autógrafo na capa pra deixar exposto. Não gosto disso. Dispara nesse sentido. Caralho.
Mas tem gente que quer a primeira capa porque ela é emblemática, porque ela tem um significado, porque foi o autor que fez em determinado momento. E tem várias. Tanto que nos quadrinhos existe o termo capa variante, que são várias capas diferentes. E aí tem as edições clássicas, as que foram traduzidas, que não foram, as que uma editora pegou e fez um recorte aqui e ali. E essas edições chegavam até o sebo e eu falava, pô, eu quero. Aí eu botava no estoque, junto com as minhas coisas. Ah, essa edição é maravilhosa, eu quero e tal. Só que tinha clientes VIP, que eu odeio esse negócio, que o gerente deixava entrar na loja e olhar por tudo, até no estoque. Ele olhava as minhas separações e levava pra casa. Comprava, né? Aí nunca completava a coleção. Eu falei, mano, cadê minhas coisas que estavam aqui, velho? Ah, o fulano veio aí e levou. Puta, mano, vai ficar, não, aquela edição eu vou demorar a vida pra encontrar. E aí tem os quebras que eu tenho a lista ainda, e às vezes eu encontro em alguns sites aí. Inclusive os sites podiam patrocinar nós também. E aí eu faço a lista e boto nos carrinhos ou nos favoritos os quadrinhos que eu tenho. Só que eu sou meio tiozão pra rede social, pra internet, coisa. Às vezes eu compro quadrinhos que eu já tenho, aí lá na lista, não vou me pronunciar sobre. Isso foi o último que eu tô passando, inclusive. Eu achei uma edição da Liga da Justiça, escrito pelo Dwayne McDuffie, que é um dos criadores da Milestone e tal. Foi o último crossover que teve entre Milestone e Liga da Justiça. Eu encontrei esse quadrinho e ele já estava salvo numa lista. E eu encontrei outro quadrinho que foi a primeira publicação da Milestone no Brasil, pela editora Magnus, nem existe mais editora. Aí eu comprei só o Magnus, mas veio junto essas edições aí, foi o último tal. Já tinha, e eu já tinha pedido pra Banca Mickey mandar pra mim. Aí chegou as duas ao mesmo tempo, eu tô com duas de cada, que são 2 volumes separados. Sinceramente. Então, tipo, esses perrengues assim, cara, é só pra ter... Porque aí você devolve, mas eu acho que tem um... Eu não sei se você já aconteceu isso com você, se já comprou livro, quadrinho. Eu já comprei livro que, tipo, até a página 200 tinha escrito. Depois as páginas 200 ela tudo em branco. Como é que é o nome do livro? Fica um mistério. Fica um mistério. Como é que acaba? Como é que acaba? Às vezes vem a página, tipo, meio amassada, assim, parece que a impressão amassou, e aí você não consegue ler o que tá. Mas isso aí é erro de impressão, de gráfico e tudo mais. Mas já aconteceu isso comigo, já falei, e aí? Como é que faz? Como é que não faz, no caso? Mas aí teve uma vez que isso aí foi um perrengue de trabalho, mas isso aí foi porque eu não sabia, né? Eu fiz um trabalho com a Aleph, de Mãos da Revolução, eu acho o nome do livro. E aí o livro não tinha lançado ainda, né? E a menina que me ajudava falou assim: eles vão mandar um boneco pra você. Eu fiquei, um boneco? Ah, sim. Que boneco? E aí ela falou: não, vou mandar o boneco. Aí chegou o livro, né? Eu falei: não, chegou o livro. Só que quando eu abri, tipo, não tinha nada dentro do livro, né? Eu falei: Bruna, chegou o livro, não tem nada dentro. Aí ela: mulher, isso é o boneco do livro. Entendi. Isso é um boneco. Porque eu acho que vinha um boneco. Pra quem não sabe o que é boneco, é um teste do livro, pra ficar as dimensões, a impressão, quantidade de folha, espessura, enfim. E vai vir o boneco do livro, eu esperando o Hulk. Nossa, isso foi, sei lá, tem 3 anos atrás. Mas foi isso. Esse é um perrengue. Enfim, gente, acho que é isso, né? Tem mais um perrengue pra hoje? Tem tantos. Tem de falta de espaço distante que você falou. Falta de espaço distante é normal de todo leitor. Você começa a comprar muito livro, ganhar, às vezes, editora, enfim. E aí, quando vê, acabou o estante. É o que tá acontecendo com a gente agora, inclusive. Aí você bota outro estante, acabou a casa. Acabou a casa, acabou o espaço. Você vai dormir? Não vai dormir, porque tem livro na sua cama. Você vai comer? Não vai comer, porque tem livro na sua mesa. Você vai lavar louça? Não vai, porque tem livro na sua pia. Entendeu? Tem livro em todo lugar. Tem livro em todo... Usa livro pra segurar, pra botar apoio de coisa em cima. Esse é outro perrengue que você passa com um livro. Porque você tem que tirar os seus livros e colocar como se fosse um tripé ali. E já quebrei um celular assim. Vai botar no topo. Já quebrei um celular assim, inclusive. Legal, hein? Legal. Isso, gente, eu acho que é isso. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu maior perrengue com algo que você coleciona ou já colecionou. A gente só listou alguns aqui pra ser um episódio mais pra gente rir da desgraça alheia, né? Porque não tenho certeza que muita gente vai falar do leitezinho com o livro molhado. Porque eu sei que vocês gostam de me... Isso merece destaque. Merece destaque. Merece, inclusive, um corte. Editor já fica aí de sugestão. Não emprestem livros. Essa é a primeira regra.
Tinha uma pessoa conhecida que fazia um contrato quando ela ia impressão livre. Tá, aqui você não pode comer enquanto você lê, você não pode beber enquanto você lê, você não pode respirar enquanto você sai. Tipo isso, sabe? Eu vou botar um adicional rapidão. Teve um tempo que eu tava saindo, acho que do trabalho, voltando pra casa, aí eu reencontrei um amigo meu, que ele tava trabalhando de Uber, e eu peguei Uber com ele. Aí começa a ver e tal. Se atualizando, eu falei, eu sou colecionador de quadrinhos e tô trabalhando com quadrinhos. Ô, Malina, posso ver sua coleção? Ele pediu pra entrar no banheiro. Posso usar o banheiro e tal, sua casa. Como a gente estudou junto, a gente tinha uma proximidade. E aí veio essa ideia do emprestar livro. Foi a primeira vez. Ele entrou na minha casa, olhou os livros e falou, deixa eu escolher qual que eu vou levar aqui. Eu falei, meu filho, a gente acabou de se reencontrar desde 5 mil. Querido, quer levar em respeito também? Mas era só o bônus, meu. Muito chata de não emprestar livros. Mas eu quero que me devolva. E de preferência intacto. Se eu quero ver o livro na minha estante, ele não deve sair da estante. Meu dogman. Aqui, ó, são duas pessoas, duas cabeças diferentes. Mas enfim, gente, é isso. Não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever. Toda aquela coisa que vocês já sabem. Se inscrevam no canal Perifa Comprar, acompanhar também os outros programas. Siga a gente nas redes sociais, que é @perifacom, @portalperifacom e @elofrequência e @milenanevoada. Mentira. É @enevoada com 2 As no final e @Manuel Taylor _. É isso. Não, só o Manuel Taylor. Tem um underline, não tem não? Tinha. Não tinha não. Eu já botei o na frente porque o Manuel Taylor tava ocupado. Então é isso aí, galera. Não tem mais underline, não sei de onde eu tirei o underline. E o quê? Essa é uma coleção de arrobas. A coleção de arrobas. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio, que é isso. Não tem mais coisinhas leves e tênis. E marquem a gente quando vocês forem assistir, que a gente adora ter vocês assistindo a gente lá, foto na televisão, no story. Então, é isso. Muito obrigado. Então, junto. Beijo.